Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento, me levanto, conhece meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavra, sei que tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. 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 Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Olá, boa noite. Tudo bom? Bem-vindos no Grupo GAFTA, né? O nosso grupo de apoio às famílias toxicômanos e alcoolistas. Aí você vem falar pra mim, né, Edilson, o que é o Grupo GAFTA, né? O que é o Grupo GAFTA, Esse Kátia? grupo aí que tá vindo todo domingo, né? Todo apresentando, trazendo um tema diferente. O que esse grupo quer falar, né? Isso. Esse grupo vem falar pra você. Pra você, família, pra você que tem alguém que tá com alguma dificuldade. Aí você pensa, pô, será que é só dificuldade na dependência química? Só no alcoolismo? Não. É dificuldade na sua vida. Depressão, angústia, ainda mais nesse tempo, né, que nós estamos vivendo de pandemia, que todo mundo fala, né? Qualquer live que você vai ouvir, você fala pandemia, isolamento, né? Então, já que nós estamos nesse tempo, o Grupo GAFTA, ele vem aqui, né, neste momento, até você falar um pouquinho sobre a dependência, sobre o álcool, sobre a nossa negação, a nossa aceitação, como que a gente está vivendo o nosso dia a dia. É um grupo para você olhar para si, para dentro de si, se ver como pessoa. Né? Nós não estamos aqui para apontar erros, para julgar você se está certo, se está errado. Nós estamos aqui para discutirmos, para buscarmos conhecimentos e juntos fazer um mundo melhor. Então é isso o papel do Grupo GAFTA e nós estamos aqui para dar o melhor, né? Sim. E antes da gente iniciar o nosso grupo, a gente não pode esquecer que o nosso grupo, ele não prega placa de igreja, né? O nosso grupo, ele fala do Deus vivo, do Deus de amor, desse ser espiritual. E a gente não pode começar o nosso grupo falando do Evangelho, falando um pouquinho da palavra de Deus. E o Edilson, ele vai falar para nós um pouquinho sobre a palavra de Deus hoje. Fica à vontade, Edilson. É isso aí. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Saudar novamente aí cada um que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Boa noite a você, né? Pedimos novamente licença aí para poder adentrar aí a sua casa, onde você estiver aí, né? Que esse dia de hoje, né, essa palestra, esse bate-papo, né, que vamos ter aqui, É um bate-papo. esse bate-papo que vamos ter aqui possa ser de grande valia para você. E o evangelho de hoje tem tudo a ver com o tema, Kátia. Tem. Tem tudo a ver. É lindo o Evangelho de hoje. Parece que foi combinado, né? Olha, mas é verdade, eu li hoje, muito bom o Evangelho. Então vamos lá, tá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 33. Mateus 10, versículo 26 ao 33. Então começa assim. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto,
e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos não são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu, aquele que ela pertence e a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que estás no céu, que ela não pertence a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Né, a palavra de hoje ela vem falar muito do medo, né? Não tenham medo, né? Não tenhais medo. Jesus ele repete várias vezes, né? E eu convido agora você a levar essa reflexão. Do que você tem medo? Muitas vezes a gente tem medo de perder o emprego, tem medo de perder a pessoa que a gente ama, de perder o filho, né? De perder a vida. A gente tem muito medo, né? A gente tem medo daquilo que as outras pessoas vão falar de nós. É verdade. E você sabia disso, que o medo faz a gente viver na negação? Sim, exatamente. Né? Faz a gente perder esse olhar realmente e só ver o que a gente quer, né? Exatamente. A É, pessoa, realmente. ela quer fugir, vamos dizer assim, da realidade, né? Ela se camufla, né? Uhum, quer fugir da realidade e aí o medo faz isso, né? Faz a pessoa ficar presa, né, numa coisa que não existe. E Jesus ele está sendo muito claro no evangelho de hoje. Não tenhais medo, né? Tudo que está coberto será descoberto. Então, Kátia, não adianta a gente ficar a gente achar que a gente vai ficar a vida inteira na negação. É verdade. Falando em coberto e descoberto, hoje eu estava vendo um depoimento, uma palestra, eu ouvi falar sobre a avestruz. A avestruz, quando ela tá com medo do predador dela, ela não se esconde. Sim. Umas enfia a cabeça num buraco, se cobre assim, né, com a asa. E aí ela tá com medo, é um momento de negação dela. Mas ela acaba deixando o corpo todinho visto pro predador, né? E acaba não se vendo nessa situação de risco. Uhum. E isso também é uma negação e o medo dela acaba fazendo isso com ela, né? Essa comparação que a Kátia lembrou tem de grande valia, né? Porque assim, o avestruz ele acha que cobrindo a cabeça vai estar salva, ninguém vai ver. Mas aí, né, imagina aqui, ó. Eu e a Kátia aqui, a gente é quase da mesma altura, né? A gente pode ser pequenininho, mas só a cabeça, né? A gente tá tampando aqui a cabeça e o corpo inteiro aparecendo. E Jesus também fala, né? Que ele conhece a cada um de nós, né? Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Verdade. E ele ainda fala que nós temos muita validade, né? Valemos muito mais que passarinho, de que qualquer outra coisa. Então, para Deus, né? Nós somos pessoas importantes. Por mais que a gente tenha os nossos erros, as nossas falhas, né? Por mais que muitas vezes queremos fugir da realidade, negando, né? Mas ele sempre nos pede um novo, né? Venha de volta, né? Venha de volta a mim. Então, essa é a reflexão, né, que eu queria passar para vocês hoje. E vamos dar continuidade, Kátia. Verdade. E o grupo de apoio, né, ele é muito importante para vir trazer isso para nós, né? Pra gente começar a se olhar, a se ver. E ele vai ser tão importante para nós, porque nós vamos discutir um tema que às vezes a gente fica com medo. É como se a gente colocasse um tampão no olho e não queremos ver. Uhum. Né? Então hoje nós vamos trazer a psicóloga Amélia, né? A psicóloga Amélia, ela já está conosco no grupo GAF há um bom tempo como voluntária, e hoje ela veio trazer um tema muito discutido e como sendo um tabu na vida de muitas pessoas: a negação e a aceitação,
né? Então, Amélia, como que é esse tema? Como que nós vamos discutir esse tema hoje? Eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal. Quem é a Amélia? Quem é a psicóloga Amélia? O tempo que você já está nesse processo aí dentro da dependência química, porque você é uma especialista. Gostaria de conhecer um pouquinho a Amélia e a maioria que está nos assistindo também. Fica à vontade, Amélia. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Obrigada ao pessoal do Grupo GAFTA pelo convite. Para mim é sempre um prazer. E o atendimento em consultório também. Então, eu faço esse trabalho junto com as famílias, porque as famílias é fundamental para que o dependente químico consiga ficar em sobriedade, né? Sem a família acompanhar, sem a família fazer o tratamento e um acompanhamento, é muito difícil para o dependente se manter sóbrio. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto muito comum dentro da dependência química, que é a negação. A negação, na realidade, é um mecanismo de defesa usado por todos nós, independente de ser usuário de qualquer substância. É um mecanismo do ego, para poder manter o nosso equilíbrio psíquico, né? Só que esse mecanismo, ele é muito usado pela pessoa que é dependente de álcool ou outra droga. Geralmente é a nível pré-consciente, ou seja, ele não tem muita consciência daquele funcionamento de negação dele, né? Em alguns momentos é consciente, mas na grande maioria é pré-consciente. Ele não toma muita consciência daquilo que ele está negando. E ele nega porque ele não tem condições psicológicas, não tem uma estrutura psicológica e emocional para lidar com todas as situações que estão envolvidas com o uso de drogas. Também ele nega porque se ele aceitar que ele tem um problema, ele vai ter que buscar uma solução. Ele vai entrar no conflito. Ou ele busca a solução para o problema, vai atrás de uma internação, de um tratamento, ou ele vai ter que lidar com uma culpa constante dele, de que ele realmente está sendo responsável pela autodestruição. E o ego não consegue dar conta disso. Então, para manter esse equilíbrio, o ego desenvolve esse mecanismo de defesa, que é a negação, né? Então, a negação é uma peça, né, fundamental para poder o indivíduo continuar no uso de drogas, sem sofrer com tudo o que ele faz no uso de droga, com todos os prejuízos que traz o uso de droga, né? Só que a negação também não é só do dependente químico, é da família também.
A família entra no funcionamento da doença do dependente. Então, a família, ela nega de várias formas. É como se ela não tivesse querendo enxergar todo aquele contexto. Então, ela inventa desculpa, ela esconde, né? E ela também não tem estrutura para lidar com tudo aquilo que está envolvido com o uso de droga. Porque ninguém tem um filho ou uma filha e cria para usar droga. Então, quando se descobre que um familiar usa qualquer substância, é muito difícil lidar com isso. E até você ter... Amélia, Oi. vou fazer uma pergunta para você. Então, assim, para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, né, estamos vendo, então, a negação pode vir tanto do dependente químico, como do codependente, como da família. Na realidade, não pode. Eu diria que não pode vir. Eu diria que é um mecanismo comum. Isso é muito comum. Não tem uma família, pelo menos eu não conheço, mas eu não vou generalizar, tá? Porque Sim. Toda regra é uma exceção. Mas eu não conheço nenhuma família que não entre num processo de negação quando descobre que tem um familiar dependente. Porque também é a forma dela se proteger. A família, quando ela descobre que tem um familiar dependente, ela lida com muitas questões. Ela tem que lidar com o sentimento de culpa, com o sentimento de frustração, com a vergonha, com o medo. Amélia, é como se ela vivesse num momento de inconsciente, né? Da mentira. Ela vivesse mentindo. Assim, Então, para cobrir isso como negação do que ela está vivendo? Então, as pessoas, elas confundem mentira com a negação. Sim, Não é? que não é igual, né? Que Não é igual. Não é é igual. A gente não A pode falar que o mentira- dependente ele tá mentindo, sendo que ele tá no momento, no tempo de negação ainda. Então, Inconsciente. a mentira, Kátia, é algo proposital. Né? A mentira é algo que eu planejo aquela mentira. Né? Vou manter aquela mentira ou vou inventar aquela mentira. Porém, a mentira também é um mecanismo de defesa. Porque o indivíduo, ele vive num estado que a gente chama de eu ideal. É um imaginário dele. Ele não consegue se assumir e assumir aquilo que ele pensa e aquilo que ele faz. Então, a mentira também é uma dificuldade que o indivíduo encontra de lidar com a realidade. Só que a negação, ela é diferente porque, como eu expliquei no início, ela é mais a nível pré-consciente do que consciente. E a mentira não. O indivíduo, ele tem a consciência que ele está inventando aquela mentira. Né? Então, é diferente. Tá me ouvindo, Kátia? Respondi a pergunta? Tá. Então, Separação, né? De mentira e negação. Então, é bom deixar claro para as pessoas que não são iguais, né? Que é diferente. Que a negação é um processo inconsciente e a mentira é consciente. Na grande maioria, ela é um processo pré-consciente. E algumas vezes ela é consciente. O indivíduo tem consciência daquela negação, em alguns períodos. Mas grande parte ele faz isso para não ter que lidar nem com a dor, nem com os prejuízos, nem com a responsabilidade dos seus atos no uso de drogas. Né? E por que ele não faz isso? Porque ele é um mentiroso, porque ele não quer, porque ele é um safado? Não, ele faz isso porque naquele momento ele não tem uma estrutura psicológica e emocional para lidar com todas as questões que estão envolvidas no uso de droga. E nós sabemos que são vários, né? Relacionamentos familiares, questões financeiras, né? Mudança de comportamento. Então, ele não tem uma estrutura. Se ele tivesse essa clareza de tudo que ele está fazendo,
ele ia ter que tomar uma decisão. Pô, eu estou me destruindo, estou destruindo minha família, estou destruindo minha casa. Ele tem momentos de perceber isso? Tem, ele tem momentos, porque ele não fica alienado, né? Mas, e quando ele entra nesses momentos, para ele é muito difícil, ele entra numa depressão, ele entra num sistema de angústia, de sentimento de culpa, né? Então, ele entra num estado que é muito sofrido para ele. Para evitar esse sofrimento, é que ele vive sempre dentro da negação. Aí ele inventa várias coisas, muito parecido com a família. Ele fala, eu bebo, mas eu bebo só um pouco, eu bebo só no final de semana, eu bebo, mas eu controlo, eu bebo, mas eu paro quando eu quiser, né? Eu bebo, mas eu trabalho, pago minhas contas, não falta nada em casa. Então ele começa a se justificar. E a família faz a mesma coisa. A família fala, meu marido é muito bom, é uma pessoa maravilhosa, quando não bebe, né? Amélia, Oi. então assim, né, dentro desse processo, tem uma pergunta aqui que a Silvia está fazendo. E quando o adicto tem o primeiro passo, mas mente para ele mesmo que a compulsão é a obsessão migra para gesto, sexo, e enquanto eu aviso, ele procura por uma culpa em mim obrigada. Ele acaba culpando ela, né, quando busca ajuda. Lembra que eu falei do mecanismo de defesa? Sim, é Então, muito isso. o mecanismo de defesa são vários. Esse que ele usa, quando ele põe a culpa nele, o dependente, eu estou falando do dependente em geral, ele faz uma projeção daquilo que é dele no outro, né? Então, tem vários mecanismos de defesa. Tem a projeção, tem o deslocamento, tem a minimização. Não, eu bebo, mas eu bebo só um pouquinho. Eu tomo só uma birita para abrir o apetite. Esse tipo de coisa. Então, isso são mecanismos de defesa, né, do ego, para poder ele não ter que lidar com a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que ele é uma pessoa dependente de substância, que ele está auto se destruindo, está destruindo a família dele, está destruindo os relacionamentos dele. Então, ele não tem, é muito difícil lidar com isso. Pobre da existência do problema, né? Até ela vir pedir ajuda. Como que é esse processo? Ele demora, por exemplo, assim, até a família descobrir realmente que o problema está instalado nela, que você tá com um dependente, que ele está em uso. Esse processo de olhar realmente, ele é um processo lento, demorado? O processo de aceitar, né, tem um processo muito longo. Tanto é longo para a família, quanto é longo para o dependente. Por exemplo, tem pessoas que passam 5 anos no uso para perceber que realmente a vida dele está se destruindo por conta de uso de drogas. E tem famílias que faz o mesmo funcionamento. Tem famílias que internam o paciente, isso eu já vivenciei muitas vezes. Interna o paciente e diz que o filho ou o esposo está fazendo uma viagem, né? Foi fazer uma viagem e não fala para ninguém. Mas quando eu digo para ninguém, não fala para os familiares próximos. Só quem sabe é o núcleo da família. Esconde para todo mundo. Esse é um processo de negação, né? Devido à vergonha, devido ao medo de crítica, do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Porque a dependência química, embora seja uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, tenha critérios médicos para diagnosticar, tenha toda uma farmacologia para tratar, ela é muito ainda discriminada pela nossa sociedade, né? Então, no meio da dependência química, a gente fala que a dependência química é uma doença que o dependente nega, a família esconde,
E a sociedade, né, ela discrimina. Então, a família, ela tem a mesma vergonha que o dependente, a mesma dificuldade de aceitar que o dependente. Então, e esse também processo... é como esse processo também da família, né? É como acaba virando um hábito, né? Então, desse não ciclo, né? É um ciclo. Mas vamos colocar como um ciclo, né? Nem a família, nem o dependente consegue encontrar saída. E muitas vezes, na grande maioria, só encontra saída quando o dependente está no fundo do poço. Porque é muito comum a mudança de comportamento do dependente de substância. Só que ele não aceita. E a família vai justificando o comportamento dele junto com ele. Ele vai justificando aquilo que ele faz e a família acompanha o mesmo funcionamento. Também vai justificando. Só vão conseguir, na maioria das vezes, buscar uma ajuda profissional quando os prejuízos já estão muito grandes, quando a doença já está muito grave. Ele já tem perda de trabalho, perda de relacionamentos, comprometimento dos vínculos familiares, comprometimento da saúde, né? Então, é muito difícil eles buscarem por si só. Eu tenho muitos casos comuns que a família sabe que está com dependente químico, a família fala para ele que ele está com problema com droga e ele não aceita. Se não existisse a negação, que isso é impossível, seria bem mais fácil, porque se eu reconheço que eu estou doente, o que eu faço? Eu vou buscar ajuda. Quando a gente tem um problema de pressão alta ou de um diabetes, o que a gente faz? A gente vai ao médico, faz um tratamento, faz um acompanhamento, né? Só que a dependência química não é tão simples assim, porque ela é uma doença que ela modifica o funcionamento cerebral do indivíduo, né? Modifica o comportamento dele, modifica a produção de substâncias no cérebro dele. Então, Mélia, mas ele nega porque ele não quer parar de usar droga? Não é simplesmente por isso. Ele nega por conta de todo um contexto físico, psicológico, mental, que está envolvido o uso de droga. Não é? É um confronto que ele está vivendo com ele mesmo, né? Consigo mesmo. Sim, é um conflito muito grande. E é por isso que ele fica num estado de sofrimento muito intenso. Porque ele fica entre a realidade e entre a fantasia. Entre a realidade do estrago que a droga está fazendo nele e a fantasia que a droga provém na vida dele, né? Que é o bem-estar, aquilo que ele deseja sentir, o prazer, que a gente pode colocar assim. Então tem todo um funcionamento que já é uma modificação no cérebro dele. Então não... Oi. Vamos falar com o pessoal, né, que está chegando agora no Facebook, né? O que é essa live que estão falando, né? O que é esse assunto que estão discutindo, né? Do que elas estão falando, né? Hoje o nosso tema, né, com a psicóloga Amélia, é sobre negação e aceitação, né, Edilson? E nós somos o grupo GAFTA. Grupo de Apoio às Famílias Toxicômanos e Alcoolistas. Então, nesse tempo de pandemia, de quarentena, nós estamos aqui todos os domingos para falar com você num bate-papo muito gostoso, para discutirmos, conversarmos, compreendermos o que é essa dependência, o que é esse mundo que nós estamos vivendo e esse confronto, igual a Amélia hoje, ela está nos revelando, né, de uma maneira simples, né? E aí eu queria deixar para o pessoal que está no Facebook, né, para eles fazerem suas perguntas. Deixe suas perguntas aqui, fale, aproveite a sabedoria, o conhecimento da doutora Amélia, né, Amélia? E fale um pouquinho das tuas dúvidas,
dos seus questionamentos. E o que é para você a negação dentro da sua casa, da sua família? O que é negação para você? Né? Porque às vezes a gente faz um juízo de negação, né, Edilson? E não é aquilo que a gente acredita. A gente acha que é uma coisa, mas não é, né? Então aqui este é o momento, né? O grupo GAFT é isso, é para você ter esse alerta, né? É alertar você de, opa, eu tenho que me perceber em algum momento da minha história, da minha vida, do meu eu, do meu outro. Então é muito gostoso você se perceber realmente neste momento. É como se você desse um estralo e se olhasse, né? Da janela, do lado de fora. Nossa, isso sou eu. Isso tá vivendo lá em casa. Eu me identifico com essa situação, né? Você vive momento de negação em algum momento? Várias vezes, viu, Kátia? Nossa, eu também, Edilson. Ainda mais pelo que a Amélia tá falando aí, eu já me identifiquei várias vezes aqui, dá até vergonha de estar aparecendo aqui, né? Mas isso daí é pra gente ver, né, que muitas vezes as pessoas pensam assim, só acontece comigo, né? Eu acho que esse pensamento só eu tenho, né? Aí já começa a fazer uma negação, né? Eu tô negando que até os outros passam por aquilo que eu passo. É verdade. E aí vem a aceitação, né? Você se aceitar realmente que você tá negando esse problema todo no seu conflito aí da sua vida, né? Muito bom, viu, Amélia? Eu queria que você deixasse para nós, assim, uns pontos chaves, assim, de palavras de negação, que tanto dependente como codependente, como em geral, né? Porque eu falo que o momento de negação não é tanto só para o codependente como para a família e para o dependente, mas é em geral, né? Porque às vezes a gente faz negação quando perde alguém, né? A gente nega quando alguém tá doente, né, Amélia? Aí a gente nega que essa pessoa tá doente, tá acamada, e aí a gente começa a pedir pra pessoa vir, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a pessoa nesse momento ela não pode, né? Ou ela faleceu, morreu, partiu, e a pessoa nega dentro dela aquele momento de luto, né? A pessoa está ali como se estivesse com ela. Muito bom. Amélia, fala um pouquinho pra nós aí sobre quais esses pontos, essas palavras aí de negação que são muito usadas dentro da dependência química em geral aí. Eu queria colocar aqui só fazer uma pontuação a respeito da negação, que ela é tão forte que tem pacientes que é internado várias vezes. Várias vezes. Quando eu digo várias vezes, muitas vezes. 10 vezes, 8 vezes. E aí, de repente, você escuta ele falar, olha, essa é a minha primeira internação. Como assim? Só agora que eu vou fazer uma internação de verdade. As outras internações eu não vim porque eu quis. Não vim porque eu achava que tinha problema com droga. Eu vim porque o trabalho me mandou, porque eu precisava dar um tempo, porque a família insistiu, por qualquer outro motivo. Menos porque ele achasse que ele tinha problema com droga, né? Então, a negação, ela é muito difícil de ser quebrada. É um funcionamento que é difícil, é um mecanismo que você precisa intervir, mas precisa de ter muita cautela e muito conhecimento para poder lidar com essa negação. E tem algumas quando você diz frases, o que você fala? Frases comuns que ele usa para expressar a negação? Sim, é uma frase comum aí que você recorda dentro desse conflito familiar, quando eu quiser parar, eu paro. Não tem uma frase de negação? Comuns. Tem muitas comuns, né? Essa é a mais usada. Quando eu quiser parar, eu paro, ou eu paro a hora que eu quiser. Eu bebo, mas eu bebo só no final de semana. Eu bebo, mas eu trabalho. Eu bebo, mas não falta nada em casa, né? Eu uso droga, mas eu sou um bom marido. Então, a família, ela faz o mesmo funcionamento. Meu marido bebe, mas ele não me deixa faltar nada. É um marido maravilhoso. Ou então, você ouve a mãe falar, olha, se ele não usar droga, não tem filho melhor. Meu filho é tão bom, meu filho é tão maravilhoso. Então, essas são frases muito comuns. E realmente,
Essa maconha, né? Oi, Ele essa é começou a usar a agora, minimização, né? E tá né? usando há anos, né? Essa é a minimização. Eu Mas recordo. E essa daí também é usada também pelos dependentes de substância. Doutora, mas eu não uso droga, eu só bebo, né? Eu bebo uma biritinha só, eu bebo só no final de semana. E você já chegou a beber durante a semana, né? Na entrevista, você já chegou a beber alguma vez durante a semana? Ah, uma vez ou outra eu bebo. Que dia você bebe? Ah, na quarta. Quando você vai no final da entrevista, ele bebe, você descobre que ele bebe todos os dias. Eu já tive paciente que ele dizia que ele bebia só no final de semana e ele bebia 1 litro de 51 todos os dias. Né? Então ele vai minimizando, que também é um mecanismo de defesa. E a família minimiza também. Né? Não, mas tive familiar, mulher alcoolista, né? Que também a família nega, esconde. Porque se a família tem dificuldade de assumir, de aceitar, né? Que tem um dependente químico, homem em casa, do sexo masculino, para aceitar que tem um do sexo masculino é mais difícil ainda. Então, o tratamento e esse processo de aceitação na parte feminina é mais longo, é mais difícil, os prejuízos são bem maiores quando a família aceita, e o dependente também. Aceitar o dependente. Como posso conviver com essa dificuldade? Então, é difícil porque é difícil a gente lidar com aquilo que a gente não conhece, com aquilo que a gente não tem como saber lidar. Porque se eu estou com uma pessoa enferma dentro de casa, eu sei que se eu fizer uma sopa para ela, ela vai melhorar. Se eu der um remédio para uma febre, ela vai melhorar. Só que com a dependência química, é uma doença que poucas pessoas sabem como lidar ainda, né? Eu digo poucas pessoas porque eu estou globalizando tudo, né? Então, é uma doença que faz pouco tempo que ela é conhecida. Então, a família não sabe lidar mesmo. Isso não é culpa da família, não é culpa de ninguém. Por isso que é importante esse programa que vocês fazem, por isso que é importante o grupo que vocês fazem, e os outros grupos de AA, de NA, que eu admiro muito, porque esses grupos, Amor Exigente também, esses grupos são grupos que você vai ter um sentimento de pertença, ou seja, você sabe que você não está sozinho nessa luta, e que tem alguém que pode ajudar você, né? Porque é uma doença muito nova e a gente não sabe lidar. E como é um comportamento que é fora do padrão, porque o dependente químico, ele sai fora do padrão de comportamento que a gente diz que é normal, ele passa dias fora, às vezes ele deixa até de cuidar da própria higiene, às vezes ele tira as coisas de dentro de casa para vender, quando a doença vai se cronificando. Então, como tem uma mudança de comportamento muito grande, é difícil a gente lidar mesmo. Né? E às vezes a gente tem vontade de que vá embora, que, sei lá, que morra. Eu já ouvi mãe falar tantas coisas pavorosas, porque ela estava num desespero tão grande que não sabia mais como lidar com aquilo. Porque o comportamento do dependente, ele pode variar desde uma pessoa que fica em casa, trancado no quarto o dia inteiro e não faz nada, só usa a droga dele lá dentro, como pode ser uma pessoa agressiva e agressora, né? E ameaçadora. Então, isso varia muito e vira um caos na família. Então, o que a família precisa fazer? Buscar ajuda. Né? Se ele não quer o tratamento, uma hora ele vai querer. Ele tem duas vertentes. Parece meio brusco o que eu vou falar, mas ele tem duas vertentes.
ele vai chegar num ponto que ou ele morre devido ao uso de droga ou ele procura um tratamento. Só que a família não pode ficar esperando ele decidir que vai se tratar. A família tem que cuidar dela para não alimentar a doença dele, para não ajudar ele a ficar cada vez mais doente e adoecer toda a família e destruir toda a família. Eu já vi muita família desfeita por conta do uso de droga. Quando eu digo desfeita, é separação, o marido vai embora, a mãe vai embora, né? Por conta do uso de droga. Então é difícil mesmo lidar, não é só para você que é difícil. Para todas as famílias é difícil. Algumas famílias têm um pouco mais de facilidade, mas no geral é difícil para todas as famílias. Quando eu digo todas, olha, não importa nível cultural, nem nível social, nem nível financeiro, tá? Todas as famílias têm as dificuldades em lidar com as pessoas que usam drogas. Bem colocado, viu, Amélia? O Gilmar, ele faz uma pergunta assim, uma colocação, né? Ter resistência de assistir ou ir no grupo GAFTA também é uma negação? Ele usou a palavra correta, é uma resistência, né? Ele tem uma resistência devido a uma negação, sim. Mas aí ele tem dois mecanismos. Ele tem a resistência e ele tem a negação. Porque ele não quer ir? Ele acha que não precisa? Se ele não acha que não precisa, tem a negação aí. Entendeu? Para ele, né? Fica essa pergunta para ele, né? Ele precisa? Não precisa? Aí ele tem que se fazer essa pergunta para si mesmo, né? Eu acho que ele já sabe a resposta, né? Você perguntou algumas frases comuns. Sim. No meio da dependência química. Uma frase também muito comum, que eu já ouvi muito, é assim, ele que tem que fazer o tratamento. Eu não preciso ir em grupo, eu não preciso fazer tratamento, porque quem usa droga é ele. Né? Isso é uma frase muito comum. Mas a família precisa fazer um acompanhamento, e muitas vezes um tratamento psiquiátrico, psicológico e médico, porque a doença que ela vai desenvolvendo vai agravando toda a saúde dela, né? Então, às vezes ela fica muitos anos nessa negação. Eu já tive familiar que teve que ficar internado em clínica psiquiátrica com depressão, devido ao uso de droga do familiar. Então, se você não faz o seu acompanhamento, tem gente que fala, eu não vou, não preciso, ele que tem que ir, é ele que tinha que estar aqui. Não, ele tinha que estar, mas você também precisa estar. Você também precisa. A família, ela é um contexto, é um sistema, vamos colocar assim, um sistema, certo? Ninguém está separado ali naquele núcleo. Tudo que acontecer com os outros também vão estar envolvidos. O que um sofrer vai respingar para os outros. Né? Então, se você está tendo um familiar que usa droga e que está trazendo conflito, problema dentro do núcleo familiar, se você não se cuidar, você adoece junto com ele. E isso também é muito comum do familiar começar a usar droga por conta do dependente. Né? Seja ela qualquer droga, tanto álcool quanto outra droga. Porque vai adoecendo. E às vezes cai no desfuncionamento, né, que eu vou colocar assim, no desequilíbrio psicológico tão grande, que ela pensa em usar droga para saber por que ele usa a droga. E acaba ficando dependente. Eu já tive vários casos assim. Então, a família precisa de cuidado, a família precisa de participar de grupo. É tão importante os grupos, quando o familiar está no grupo, que ele não sai do grupo, o dependente recai e ele continua no grupo. Aí ele fica bem. Mas se ele não participa de grupo,
quando o familiar dele recai, ele recai junto com o dependente. É como se fosse uma simbiose, né? O que um faz, o outro faz a mesma coisa. Vai repetindo o modelo, o funcionamento. Inclusive a Maria do Carmo Matias, que é minha irmã, lá de Joinville, ó. Beijo, mana. Obrigada por estar participando da live aí, tá? Coraçãozinho pra você. Ela fala do sentimento, né? Desse sentimento de raiva, é a mesma coisa, sentir raiva, né? E amor, né? É esse conflito aí que eles têm, é amor e raiva, né? O sentimento que eles vivem, né? Aí lá mais pra frente o Eugênio fala assim que também é muito comum o dependente achar que tem controle de tudo, né? Ele tá no controle, né? E é onde que ele acaba se perdendo, né? É onde eu falei, que ele fala, quando ele diz eu bebo, mas eu paro quando eu quiser, é porque ele tá na negação que ele não tem o controle, né? Então essa é a dinâmica dele. Eu bebo, mas eu paro quando eu quiser. Ele precisa acreditar que ele tem esse controle, mesmo ele sabendo que não tem, porque ele não consegue nem determinar o dia que ele vai beber, e nem determinar a quantidade, nem o período que ele vai ficar usando. Então, ele não tem o controle, mas ele tem o desejo de ter. Então, ele diz, essa semana eu vou usar só na sexta. E aí ele diz, eu vou usar só um pino. Quando ele começa a usar, ele perde a noção. Ele passa o dia inteiro, a noite inteira, 2 dias, 3 dias, né? Então, ele não tem o controle, mas para ele acreditar que ele vai se manter no controle, para ele se manter na negação, ele precisa dessa ilusão de que ele tem o controle, né? Eu vivenciei muito isso, essa frase de que eu paro quando eu quiser, eu uso quanto eu quiser. E não é, quando a pessoa é dependente química, um dos fatores, um dos critérios para definir que a pessoa tem a doença é exatamente isso, a perda do controle do uso. Ela não controla o uso, nem a quantidade, nem dias, nem tempo, né? Mas essa é a negação dele, que ele tem o controle. E qual era a outra pergunta, Kátia? Da raiva, né? Amor e raiva. Isso é muito comum. Como é que a gente não vai ter raiva de uma pessoa que faz tantas coisas que são fora do comum, do contexto normal? A gente tem raiva mesmo. Mas além desse sentimento, aparece um outro sentimento, que é o sentimento de culpa. A pessoa sente culpa porque tem raiva da pessoa. Tem raiva do pai que bebe, né? Mas a raiva, esse sentimento, e aí eu falo para quem estiver me ouvindo, o sentimento de raiva e esse conflito entre o amor e a raiva é normal. Ninguém está fazendo errado, ninguém está fora do contexto. Não tem como você só amar uma pessoa que tira as coisas dentro de casa, deixa de comprar o alimento para poder usar droga, passa dias fora de casa, passa noite fora de casa. Não tem como você só amar uma pessoa. Se você só amar uma pessoa dessa, você está mais doente do que ela, né? Então é muito natural isso. O amor e a raiva. A raiva você tem do quê? Do comportamento dele. E o amor você tem por ele. Ele não deixa de ser aquela pessoa porque ele tem a dependência química. E eu que eu ia completar aquela hora lá. Ele não deixa de ser um bom filho ou um bom esposo. Ele realmente é um bom esposo, ele realmente é um bom filho quando ele não está no uso de drogas. Só que a droga faz toda uma alteração no comportamento e no humor dele. Por isso que dá toda essa modificação. Ticiane, ela fala assim, porque o dependente desafia isso,
acha que tem o controle quando sabe que na verdade não tem. Arrisca tudo, perde tudo. Casa, família, emprego. Foi bem isso que você colocou, né, Amélia? Isso. Não é que ele desafia. Ele não desafia. Ele não tem forças psíquicas para sair disso. Por isso que a gente fala muito de espiritualidade. Porque o indivíduo ele tem uma força psíquica para poder sair dessa autodestruição. Na realidade, ele não desafia, ele ainda não encontrou estrutura psicológica para ele sair, para ele buscar uma ajuda. E às vezes também ele não encontrou motivação de buscar essa ajuda. E muitos não têm mais lucidez. Não estou falando de ficar sem uso de droga, mas ele está com o cérebro dele tão intoxicado que ele não tem mais lucidez de acreditar que ele consegue viver sem a droga. E isso não é teoria, não, isso é prática mesmo. Já tive muitos pacientes que falavam para mim, depois de 3 meses sem uso de droga, não acreditar que estava vivendo sem a droga. Porque ele só sabia viver com a droga. Então, o comportamento tornou-se algo, parte dele, assim como a droga. Quanto mais cedo ele iniciar o uso de droga, maior vai ser esse funcionamento. Todas as emoções dele, todas as situações, todos os problemas, tudo ele vivenciou no uso de drogas. Então, tem pessoas que estão no uso de droga há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não teve um tempo de aprendizado para lidar com emoções, com situações, com o familiar, com relacionamentos sem droga. Sempre foi ali no meio do uso de droga. Então, ele não acredita que ele consiga viver sem a droga. Então, não é um enfrentamento, é o funcionamento dele, fica automatizado no psiquismo dele. A Leilane, ela faz uma pergunta. É verdade que em casos de esposa, quando tem um marido dependente, tem que fazer tratamento, até mesmo para aprender a conviver com ele após o tratamento, porque a pessoa muda tanto que a esposa ficou tanto tempo na codependência? Então, não só a esposa, tá? Não só a esposa, o familiar. Vamos colocar o familiar como um todo. Vamos dar um exemplo. Nós temos uma família adoecida. Tem um familiar que é dependente de drogas. Aquele contexto familiar todo adoece. Fica todo mundo com apreensão, ansiedade, angústia, inquietação, insegurança e vários outros sentimentos que adoece a família. E desconfiança, e descrença, e falta de fé, falta de esperança e vários outros pensamentos e sentimentos. Só que a família está acostumada com o comportamento do dependente. E o que o codependente faz? O codependente, ele deixa de viver a vida dele e vive em função do dependente. Eu já vi muitos casais perderem o relacionamento por conta deste funcionamento. E aí o que acontece? O dependente fez uma internação, fez o tratamento, só que ele voltou diferente. Ele está diferente, porque ele fez uma internação. Mas ele vai encontrar a família do mesmo jeito que ele deixou. Então, não dá para fazer... não dá para ele seguir o caminho bem, porque aquela família está muito doente. Então, não dá para separar umas coisas. Eu tenho algo são aqui, junto com algo doente aqui. Como é que vai ser os relacionamentos? Vai entrar em conflito novamente. Então, é importante, assim, a família buscar o tratamento, não só a esposa, mas a mãe e toda a família que vive naquela casa.
É para muito poder importante, aprender, né? para poder aprender a lidar com o dependente e a poder e não ser um fator de recaída para aquele dependente, não ajudar ele a usar droga, porque a família faz muito isso. Muitas famílias, elas acham que estão ajudando o dependente, e elas estão ajudando o dependente sim, mas a continuar no uso de drogas. Amélia, Oi. complementando, né, o que você está falando, o branco, ele se coloca assim, doutora, né? Boa noite, doutora. O branco. Boa noite, branco. E a todos. Minha pergunta é o seguinte: quando a família esquece o parente que tem o problema, a doença, no caso, como que é, né? No caso, ele faz essa pergunta. Quando a família esquece o parente que tem o problema. Tipo, acho que ele não quer dizer que nem liga, né? Ele não tá nem aí com a pessoa. É uma negação total, né? Então, lembra que eu falei que a família não tem a estrutura? Existem famílias que elas abrem mão do dependente. Abrem mão. Elas não sabem mais o que fazer. Já fizeram tudo o que estava ao alcance dela. Entendeu? Já fizeram tudo. Já fizeram internação, já ameaçaram, já fizeram chantagem, já deixou para fora de casa. Porque dentro da dependência química existe uma variedade de comportamento infinitas. Então, como eu falei, daquele que é quietinho, que é bonzinho, mas tem outros que é impossível o convívio com ele. Então, tem algumas famílias que abrem mão, sim, e a gente não pode condenar essas famílias, Branco, porque cada família tem uma estrutura, chegou no limite dela, por isso que ela abandona. Tem muitos que são abandonados. Eu tive um paciente que foi abandonado pela família de um nível até financeiro bom, mas foi abandonado por uma família, numa comunidade terapêutica, por 6 anos. Porque a família nem ia visitar. Existem muitas famílias que internam e não vão visitar. Por quê? Porque não tem mais estrutura para lidar com aquela doença. Está tão adoecido, tão esgotado, tão sem energia psicológica ou psíquica, que não sabe mais o que fazer. Então abre mão. Assim como eles abrem mão da família, muitos abrem mão, muitos vão embora e vão morar nas Cracolândias da vida aí. Inclusive o Ailton aqui, né, ele coloca essa colocação, que é quando a família fecha os olhos para o problema, muitas das vezes acho que é o caso banal de ressaca ou algo do tipo que o filho continua se drogando, né, e fazer para alertar, né, que quer chamar a atenção, né, uma colocação aqui do Ailton que é bem assim mesmo, né, nesse caso aí da Quando família. a família está nesse processo, Ailton, ela está ainda no processo de negação. Ela ainda está no processo. Não, ele foi só esse fim de semana que ele passou fora de casa. Nos outros dias ele fica em casa, ele trabalha direitinho, né? Tem família que faz mesmo esse funcionamento de fazer de conta que não está enxergando nada. Mas é aquele mecanismo de defesa que no momento ela não sabe como lidar com essa situação. E muitas vezes até já falou, mas ele volta com a defesa dele, de que ele bebe, mas bebe só no fim de semana, que ele usa só na sexta-feira, que ele usa, mas é só quando vai na balada. E a família compra a ideia, né? Por conta de não saber como lidar. Então, cada um usa o seu mecanismo de defesa para poder manter o seu equilíbrio emocional. Muito bem, Amélia. Ô, Kátia, a gente falando disso tudo, né? Deixa eu falar uma coisa. Não sei se o pessoal que está nos assistindo aqui, a Amélia, né? Você tá sentindo falta de alguém? Eu acho que ninguém tá sentindo falta, porque nem perguntaram, Nem né? perguntaram, né? Não, eu tô sentindo falta. Cadê o Paulo? Porque não perguntaram, né? Inclusive nas perguntas, cadê o Paulo Sérgio, né? O Eugênio eu coloco aqui agora, né, o Paulo?
Então, gente, hoje nós vamos trazer o Paulo como trazer o depoimento do dia, né? O Paulo ele vai falar um pouquinho da sua história, do seu depoimento de vida. Vocês sabem que eu sou esposa do Paulo Sérgio, né? Eu fui uma codependente, ainda sou uma codependente, né? Eu não falo que eu sou uma codependente, Edilson, eu sempre falo no grupo que eu sou uma codependente. Cocô, vai embora. Porque foi assim, ó, Amélia, muito louco. Foi um ciclo, sabe? Foi meu pai, meu irmão, meu marido, e aí até você se perceber, né? Se aceitar, né, dentro desse ciclo aí. E se olhar e fazer o tratamento. Né? Hoje o Paulo ele vai vir falar um pouquinho com vocês sobre esse tempo aí na sobriedade, esse tempo aí que ele está na luta só por hoje. Então ele vai falar um pouquinho da história de vida. Vem, Paulo. Fica à vontade, eu vou deixar ele um pouquinho falando com vocês, tá? Amélia, depois a gente volta, tá? Mas fica aí ouvindo, tá bom? Tá, vou ficar assim, fica tranquilo. Tá Boa bom. noite, Paulo. Olá, Amélia. Boa noite. Boa noite a Oi, vocês Paulo. que estão Boa noite. acompanhando. Eu me chamo Paulo Sérgio, sou casado, tenho 2 filhas. É uma grande responsabilidade estar falando de mim, da minha doença. Mas um dia eu estava numa pandemia total. 24 horas estou só por hoje limpo. E vim aqui falar com vocês e eu não tenho vergonha. Porque eu tinha vergonha às vezes, de falar para minha mãe, de falar para minha esposa, para minhas filhas. E um dia Deus me resgatou. E é por isso que hoje eu estou aqui falando com você. Eu iniciei no alcoolismo, bebendo socialmente. Então todo dia um pouquinho. E entrei numa empresa multinacional, que era meu sonho de entrar numa empresa. Eu queria ser um jogador ou trabalhar na Vux. Aí eu consegui entrar numa multinacional. E ali iniciei fazendo muita hora extra, muito trabalho, mas também muitas bebidas. E eu, pra mim, estava normal. Estava normal. Bebia muito, chegava em casa, ficava vendo alguns programas obscenos, sempre me afundando nos... Porque eu falo assim, né, o vício não é só o álcool. Muitas pessoas falam, pô, Paulo, mas eu não vi você beber tanto. Eu ainda não perdi a esposa, ainda não perdi meu emprego, ainda não perdi minha família, mas eu estava no processo. É por isso que eu acredito nesse meio de mensagem, de comunicação. Porque funciona. Então todo dia eu estava bebendo muito, uísque, vinho, eu ganhava bem, mas não tinha nada. Gastava tudo com uma zoeira. Então, mal e mal eu mantia a minha despesa. Mas sempre cheque devolvido, voltando. Eu estava nessa vida. Ganhando bem, muita hora extra. Quem trabalha na Vux sabe, o salário é bom, é muito bom o salário. Tudo que você pegava, hora extra, eu gastava tudo na bagunça. E um dia eu fui resgatado por Deus. A Canção Nova, assistindo um programa da Canção Nova, eu acho que o papel também da família, ela também está, mesmo sendo codependente, mas ajudar. A Kátia mexia na televisão, deixava nos canais ruins, nos bons eu queria ver, os obscenos eu não conseguia ver. Aí eu vi procurando lá Canção Nova. Assistindo um programa do PHN, o Dunga falou uma palavra que ele me moveu um novo homem. Ele olhou bem assim, sabe, na tela e falou, irmão, é pra você. Você tem um coração bom. Na sua cidade tem a OBEG, tem asilo, tem orfanato, tem futebol. Você está se matando e você é um cara bom. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar e no outro dia eu levantei. Não falei pra Kátia. Eu fui lá no Lar do Ancião. Ali num asilo que tem no Serraria, Diadema. E naquele dia, minha vida transformou. Eu comecei a fazer um trabalho social, eu comecei a encantar com aqueles idosos, e eu sou um cara que eu sou luz, que quando eu começo a participar, eu acho bom, eu não quero ficar só para mim. Eu começo a chamar uma pessoa para visitar, e meus pais começaram a visitar o Lar do Ancião. De lá eu conhecia o grupo de teatro, que eu levei o grupo de teatro lá.
Lá eu conheci a clínica, lá do ancião eu conheci todas as pessoas que fazem parte do meu trabalho hoje social. 4 pessoas começou lá no lado do ancião. Aí de lá eu fui pro albergue, fui para as chácaras. Eu falo assim, emocionando, não tenho vergonha de chorar. Porque um dia eu fui almoçar da minha mãe, era meio-dia. Minha mãe fez a comida que eu gostava. Eu fui tomar uma só uma. Eu cheguei em casa meia-noite. No outro dia. Meia-noite cheguei em casa, mais de meia-noite. E eu tava bebendo, zoeiro com as famílias, com as meninas, com os amigos. E esqueci tudo. Então não teve vergonha de chorar. E quando eu comecei a fazer esse trabalho voluntário, e eu vi que Deus me capacita. E não capacita só o Paulo. Eu comecei a fazer o trabalho social, ajudar um, chamar outro, convidar pessoas para ir no asilo. Comecei... E ali eu fui, sabe, conhecendo a chácara, conhecendo alguns trabalhos sociais, ganhando doações. Tudo que eu ganhava eu passava para o asilo, passava para a chácara. E o Paulo foi criando laços. Fui criando laços. E só por hoje, mais de 14 anos limpo. E todas as pessoas que estão acompanhando, muitas pessoas estão me acompanhando, me conhecem, os psicólogos que estão me acompanhando, a galera que está me acompanhando, sabe da minha história. Algumas pessoas falam assim, pô, mas como você faz muitas coisas assim? Cara, eu não estou sozinho. Deus vai me colocando pessoas para me ajudar. Aí eu conheço pessoas, um jovem, uma senhora, uma psicóloga, e Deus vai me trazendo essas pessoas para mim ter um programa de vida nova. Você pensa que não dá vontade de beber? Eu tenho vontade de beber até hoje. Eu tenho vontade de ir para boate até hoje, para uma zoeira, porque é bom fazer isso. Sabia que é bom? A pessoa que fala que droga é ruim, é mentira. Droga é bom. Mas as consequências, ela faz você virar um lixo. Ela dá na cara. Então por isso que eu não desisto. Qualquer independente químico, se estiver na rua, um traficante, se pedir ajuda, se ele quiser ajuda, eu vou ajudar. Nessa pandemia, eu já coloquei 4 pessoas no carro, o cara todo sujo, e levei para a chácara. Se isso ficou lá, não sei, mas uns já saíram, mas eu fiz a minha parte de resgatar. Então é por isso, meus irmãos, eu estou falando com você, se você tem um esposo ou um pai que está nas drogas, que está no álcool, não desiste dele. Ele está cego, a gente fica cego. Eu estava vendo muitas vezes na boate, eu não queria ficar lá, mas quando eu ia ver, eu já estava lá. Então você não desiste daquela pessoa que está nas drogas. Hoje, eu não tenho vergonha de falar, eu não falo para mostrar que eu sou o cara, que eu sou... Não, hoje, só esse ano, já internei mais de 50 pessoas. Só esse ano. Nessa pandemia já foi 30. 29 pessoas só nessa pandemia. Chácara voluntária, involuntário, tudo que vem em mim, eu encaminho. Entendeu? Paulo é luz. Então eu estar aqui falando com você hoje é para dar esse gás para você, que vale a pena, lute. Às vezes as pessoas falam que não tem jeito sim, basta você querer. É fácil a gente fazer esse trabalho? Eu vejo a luta dos profissionais, a Amélia, o Edilson, a minha esposa, o Carlos, o Eurico, a chácara, é uma luta, porque tudo dá errado para iniciar, mas tudo termina bem. Então se você tem um adicto que está nas drogas, que está se perdendo, dá a mão para ele. Mas você tem que se tratar. Você não pode ir na dele, que senão ele manipula você. Porque nós, adictos, a gente manipula. A gente tem um dom de manipular. Mas não desiste dele. Cuida de você. Cuida de você. Hoje eu sou coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade. Olha a responsabilidade. Coordena a diocese de Santa, aqui do Grande ABC, 7 cidades. A Pastoral da Sobriedade. Estou de frente do Grupo GAFTA. Coordeno um projeto de balé. Paulo, mas você é um homem cuidando de balé? Mas eu não estou sozinho. Eles me chamam de Diadema, a cultura, de professor de balé. Olha, o negão... Não, se for preciso, eu vou lá brincar com a bailarina. Isso, você não tem que ter vergonha, porque antigamente eu ia na boate. Perdão de quem já vai na boate, mas fica atento, porque lá você gasta tudo que tem lá. Então, meus irmãos, eu fico muito feliz de acompanhar as pessoas que estão acompanhando essa live. As pessoas fazem a pergunta, às vezes não vai dar para responder para todos, mas o que a saúde pública precisa de fazer? É divulgar. Muitas pessoas não sabem do trabalho, porque a gente fica cego. É divulgar que tem uma comunidade aqui no Diadema que está salvando vidas, um novo recomeço, o Gábata.
Missão Belém, Padre Pio. Sabe o que as pessoas fazem? Fica com vergonha e leva lá para o interior de São Paulo. Sendo que de lado de você tem uma comunidade que trabalha com amor. É isso que eu estou falando para você. O Paulo, um dia, estava no mundo das drogas. Mas com um depoimento, me resgatou. E é por isso que eu estou falando aqui. Porque você que está acompanhando, com esse amor que a gente está falando, pode ajudar. Pode ajudar você. Às vezes nem precisa internar. Aqui em tratamento, na chácara, sabe o que é? É admitir regras, disciplina. Tem que ter disciplina. É bravo? Chega lá e fica mansinho. Porque você trabalha com amor. Faz o cara tirar aquele selo que está na mente. Então Deus que abençoe vocês. Tá? Eu me emociono porque quando eu estou ouvindo a fala da Amélia, eu fico tão feliz de conhecer essa psicóloga. Porque todos os psicólogos que vêm no Grupo Gafta, cada um tem uma carisma que me encanta. Se eu tivesse salário público para me pagar um salário digno para esses profissionais, eu pagaria, porque isso vale ouro. A Caixa está se formando agora. Muitas vezes o profissional, às vezes precisa de ajuda, porque não tem dinheiro da gasolina para ir. Perguntou para mim, o que a saúde pública tem que fazer? É dar valor, é distribuir mensagens, colocar pessoas lá para trabalhar, pessoas que já vivenciou isso aí. Porque muitas vezes os caras colocam a pessoa lá que não sabe nem o que é. É aquele cara que no final de semana ele entorna. Com todo respeito quem está lá. Então é colocar pessoas que já vivenciou. Não pessoas que nunca viu, nunca não sabe o que é. Isso é no Brasil, não é só na nossa cidade, é no Brasil. Pessoas que já sofreu com isso. Pode pegar a história dos psicólogos. Eles não entrou lá, a maioria, porque é legal a profissão. Porque tem um sofrimento na família. Aí ele se doa. Mais uma vez, muito obrigado. Estou aqui para ajudar você. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aí transborda em você. Amém? Amém. Obrigada, viu, Paulo? Eu agradeço. Realmente, eu falo assim que... Amélia, eu falo que o testemunho do Paulo é uma lição de vida para muitas pessoas, né? Que nem muitas pessoas... Ainda minhas meninas falam, tem a minha filha, ela fala assim... Eu não lembro que o meu pai, ele era... dependente químico, né, bebia, assim, ela fala assim que ela não acha que o pai é dependente químico, né, mas é que é a negação, né, é realmente a negação de você se ver nessa situação, de se ver como uma pessoa se via, bebia todos os dias, saía do controle dele, né, então tem coisas que é como se faltasse falhas na memória, né, dela nessa situação, e eu entendo e respeito, né, o achar dela, a fala dela. Amélia? Então, eu estou ouvindo. É importante colocar esse seu depoimento para as famílias entenderem que quem precisa decidir que vai fazer o tratamento e que quer parar de usar droga é o dependente. Você pode fazer o que você fizer, pode se descabelar, pode chantagear, pode implorar, pode fazer o que for, ele só vai parar quando ele tiver alguma coisa dentro dele, que a gente chama até de despertar, né? Um despertar, eu diria que uma energia de vida, uma força de vida, que vai tirá-lo desse contexto de autodestruição. Porque o uso de substância é uma autodestruição. Ele precisa de decidir, ele querer parar de usar droga. Só que a família, ela precisa cuidar dela. Porque se ela ficar esperando o dependente decidir que quer um tratamento, o Paulo, ele teve esse despertar, mas nem todos têm o despertar. Muitos morrem de overdose. Né? Então, como é que eu vou saber? Eu vou deixar o meu familiar morrer de overdose? Nem todo mundo tem esse despertar. Às vezes ele passa muitas internações para ele ter esse despertar, que realmente assumir que tem um problema grave com substância, porque o Paulo ele estava sem uso e ele tomou apenas uma dose. Uma dose
uma quantidade mínima de substância é o suficiente para você perder o seu senso crítico e acionar a sua compulsão pela droga. Por isso que existem muitas recaídas, porque a pessoa nega que ela continua na negação. A negação, ela é um mecanismo que ela vai continuar sempre com o indivíduo. Não é porque o indivíduo vai fazer um tratamento, vai fazer uma internação, que ele nunca mais vai ter a negação. Ele entra em processo de negação novamente. Por isso que tem as recaídas. Ele entra, quando ele diz que eu vou tomar só uma dose e não vai dar nada. Fez um tratamento de 6 meses, e aí, não, eu vou tomar só uma dose e não vai pegar nada. Ele toma uma dose, ele não volta mais, ele entra numa recaída e muitas vezes precisa de uma outra internação, porque você toma uma dose ou você usa uma quantidade pequena da sua substância de preferência, você aciona todo o seu mecanismo de compulsão pelo uso da droga. Muitas pessoas, só o cheiro da substância já aciona os gatilhos de memória dela e leva ela a uma recaída. Por isso que a gente que trabalha com dependência química, a gente sugere, né, porque tudo é sugerido, que em casas de famílias, por exemplo, que tem alcoolista, não tenha nem vinagre, porque muitos recaem no vinagre, muitos recaem com desodorante, não tem bebida em casa. Eu não vou deixar de comprar minha cerveja porque meu marido é alcoólatra. Amélia, o álcool mesmo, né? Agora o álcool gel que está sendo muito utilizado, o álcool aí, né? Se você não se perceber, não olhar, né? Acaba também, até o álcool é o risco maior, né? O álcool gel. Toda substância que contém álcool, toda substância, até o enxaguante bucal, por Sim. incrível que pareça. Já tive paciente que recai até com enxaguante bucal. Então tem que ter um cuidado. Aí tem familiar que fala, mas eu vou deixar de fazer isso, eu não tenho problema com droga, ele é que tem um problema com a droga. Foi quando eu falei para você, se você quer ser uma família de proteção, né, que é um fator de proteção para o seu familiar não usar droga, você precisa ter conhecimento da doença, ter conhecimento de como saber lidar com o doente. Porque senão você vai ser uma pessoa que você vai ser um fator, mas que vai levar o seu familiar a usar droga. E aí você põe a responsabilidade só nele. A responsabilidade é de todo o núcleo familiar. É difícil falar para a família isso, porque a família ela acha que ela está num contexto que ela não é responsável por nada. Nós todos somos responsáveis dentro de uma família, pelas coisas boas e pelas ruins também. Então, quando você não faz a sua parte de procurar ajuda, como é que você vai lidar com dependente de substância se você não conhece? Quando você conhece, já é muito difícil. Agora, imagine quando você não conhece nada do uso de substância, do comportamento, e aí você acaba pagando dívida do seu dependente, assumindo responsabilidade, ele só vai viver em função do uso de drogas. Então é importante. É bem assim, né? Muito bom, Amélia. A gente tá dando nosso tempo, né? Eu acho que você deixou bastante colocações importantes para nós no dia de hoje. Você deu vários alertas, né? Parabéns, obrigada realmente pelas suas colocações aqui. O que eu levo de conhecimento hoje, que é a negação, né? Enquanto uma negação, a recuperação fica distante, né? Para mim eu levo como isso. Então a gente tem que olhar realmente dentro de si, olhar no nosso redor, né? Ver como que tá esse ambiente, ver como nós estamos e se perceber dentro disso tudo, né? Gratidão, viu, Amélia? Obrigada pela sua contribuição. Você gostaria de falar alguma coisa final aí? Eu só gostaria de falar só dar uma alerta. Se tiver alguém que seja dependente de substância nos acompanhando,
Só lembrar que mesmo que você tenha feito um tratamento e que esteja sóbrio, para ter cuidado no processo de negação. Antes da recaída, tem o processo da negação novamente. É como se você fosse lá para o início da doença. Então, você entra no processo da negação para poder ir para a recaída. Então, o autoconhecimento é importante para você não se deixar entrar no processo da negação novamente. Aí você nega para você mesmo que você não é dependente da substância, vai usar só um pouquinho, vai tomar só um gole, e aí vai para a recaída. Essa é só minha sugestão, né? Muito bem, obrigada. Lembrar que a negação é uma ferramenta, é uma defesa do ego, e que ela vai permanecer, independente se você está 10 anos sóbrio, 5 anos sóbrio, se você está fazendo tratamento, né? Tem que ter cuidado para ela não ser o seu motivo de uma recaída. Muito bem, obrigada. Eu gostaria também de agradecer novamente ao grupo, ao Paulo, a Kátia, Edilson, pela ajuda aí, né, Edilson? Com a internet. Eu tô numa fase de aprendizado ainda. E agradecer a todos que estão nos acompanhando. Obrigada. Obrigada, gratidão, viu? Tá, a gente também quer agradecer, né, Paulo, o pessoal que nos acompanhou, que fez as suas perguntas, né, Edilson, que se colocou ali em forma de eu estou aqui, né? Então, obrigado vocês por se permitir a estar conosco até agora. Então, gratidão a vocês também que acompanharam o grupo. E lembrando também a todos, do dia 19 ao dia 26, até sexta-feira, é o dia, é a semana de prevenção às drogas nacional. Ah, mas por que as pessoas não estão sabendo? A gente divulga. A Igreja Católica, a gente divulga, os fiéis, não só a igreja. A gente está divulgando. Mas é assim, às vezes a pessoa não quer ouvir. Então, do dia 19, todo ano, do dia 19 ao dia 26, é a semana de prevenção. Onde que tem palestra, onde que vai ter, dia 23, nós temos na Nacional, vai ter a Pastoral da Sobriedade, vai ter várias palestras, aí no pessoal do AA também vai ter várias, a gente vai estar passando no Face, dia 23 às 19h30, vai ter uma live da Pastoral da Sobriedade. No dia 25 também vai ter uma palestra nacional da Pastoral da Sobriedade. Dia 26, a Diocese de Santo André vai estar com o psicólogo Carlos Cujat. O Carlos é o psicólogo Gafta, faz um trabalho maravilhoso em Diadema, ele tem uma família em ação, faz um lindo trabalho. Ele vai estar dando uma palestra para as famílias. Então, a gente divulga, mas só participa mesmo aquele que está precisando. Então, se você vê que tem alguém que está precisando de ouvir um tema, convida ele. Porque hoje é tudo pelo Facebook. Igual a Amélia falou, a gente está adaptando a participar, a entender. Mas se você tem uma habilidade, convida, vamos ensinar você. E faz a pessoa assistir. Porque um depoimento, uma fala de um profissional, ele pode alavancar você para uma nova pessoa. Então, eu convido você, nessa semana, fique atentos nas informações, que vai estar fazendo um lindo trabalho de prevenção. Deveria de fazer cartaz, o Zantônio perguntou, a saúde pública, deveria colocar cartaz, vários cartazes, semana, você pode perguntar, você pode escolher 100 pessoas, pega 100, faz uma pesquisa, 100 pessoas, você sabe de que essa semana vai comemorar? Eu aposto com você que não vai saber. De 100, se você achar 3 pessoas é muito. Que nós estamos na semana de prevenção. Então, todas essas pessoas que participou hoje da live, 70 pessoas. Se você falar, vai multiplicar. É o que o Grupo Gafta tem feito. Junto com o grupo, com a o NA, a Alanon, Pastoral da Sobriedade. Tem vários grupos. Amor Exigente. O Amor Exigente, um lindo trabalho faz no Brasil. Pergunta as pessoas se conhecem. Muitos não conhecem. Só conhece mesmo aquela que a pessoa precisa. Então nós temos que multiplicar. É a época. E falar, né? Semana de falar. Amor Exigente, gente, eu amo você, mas eu não aceito o que você faz. E uma deixa também.
Mesmo a gente fazendo esse trabalho, a gente vê muitos agentes, muitas pessoas vivenciando isso, e a gente tem um desafio dentro da nossa casa, aonde que a gente tem que usar sabedoria para ajudar. Então fica a dica. Eu espero que hoje o Grupo Gafta ajudou você. Se não ajudou, a gente fala que o segredo está na próxima. Não desiste dessa pessoa que você ama. Amém? Edilson? É isso aí, Paulo. A gente vai fazer a divulgação aí de toda essa semana aí da prevenção às drogas. E a gente agradece, né, cada um que participou. Hoje a gente teve um pico de 72 pessoas, no dia que teve mais gente assistindo ao vivo. Glória a Deus. Amélia, agradecer a Amélia também pela divulgação. E cada um que compartilhou aqui, né? É verdade. Várias pessoas compartilharam aí a live e é isso aí, é um ajudando o outro. Vamos... E o importante é isso, né? Coisas boas a gente tem que compartilhar, né? O que é bom pra mim, eu acredito que seja bom pra você. Sim. E a gente compartilha coisas boas. Muito bom. A Pastoral da Sobriedade, a gente faz toda quinta-feira, a gente está fazendo aqui. Então, quinta-feira, a Pastoral da Sobriedade vai ser nacional. Então, vai ser uma pastoral, a gente vai divulgar os contatos, mas vai ser uma pastoral nacional, que vai estar passando para vocês. Então não vai ter a santa da Paróquia Nossa Senhora das Graças, da nossa paróquia, não, vai ser nacional, ok? Agora a gente vai fazer a oração nossa final da serenidade. Essa oração da serenidade, você pode levar ela como, deixar ela assim na geladeira, você só coloca no Google lá, ó, a oração da serenidade, é uma oração que funciona. Ela inicia assim, ó, eu seguro a minha mão na sua, e uno no meu coração, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Todos, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Força, fé e esperança. Deus que abençoe cada um de vocês. Fica em casa, hein? Fica com Deus. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, Amélia. Tchau. Eu pensei que podia viver por mim. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse apaga o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada.